Caminhos Antigos. Histórias e Tradições apresenta Louis Francescon, o pioneiro do pentecostalismo italiano e suas marcas no mundo. Louis Francescon, Cavasso no Ovo, província de Pordenone, 29 de março de 1866. Oak Park, Illinois, 7 de setembro de 1964. Foi um religioso italiano, pioneiro do movimento pentecostal italiano, fundando os núcleos iniciais que resultaram nas Assembleias Cristãs na Argentina, na Assembleia de Deus na Itália e nas International Fellowship of Christian Assemblies, nas Congregações Cristãs Pentecostais, na Congregação Cristã no Brasil, bem como outras congregações independentes. Sua infância, juventude, emigração. Proveniente de família pobre, era filho de Pietro Francescon e Maria Lovisa. Não chegou a concluir o segundo ano da escola elementar. Aos 15 anos foi para a Hungria, ganhou a vida até os 20 anos com a arte de criar mosaicos, um ofício bastante valorizado na época. Serviu ao exército durante aproximadamente 3 anos. Aportou na América, na cidade de Chicago, no dia 3 de março de 1890, onde foi recebido pelo seu irmão Osvaldo Francescon, com qual havia estado pela última vez na Hungria. Sua conversão, Louis Francescon, junto de sua esposa Rosina Balzano, em 1947. De acordo com suas notas autobiográficas, foi convertido por Michele Nardi, um evangelista adenominacional, mas com comunhão com a Aliança Cristã e Missionária, em 1891. E em 1892, junto dos irmãos de fé valdenses, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, onde Francescon exerceu o ministério de diácono. No ano de 1901, Francescon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. Na igreja presbiteriana italiana, conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895. Teve 6 filhos. Suas memórias citam uma experiência pessoal. Em princípios de 1894, quando estava em Cincinnati, Ohio, por motivo de trabalho. Ajoelhado em seu quarto, lendo Colossenses capítulo 2 e versículo 12 da Bíblia, onde se trata do batismo por imersão, Francescon teria ouvido, segundo seu relato, uma voz que lhe disse 2 vezes: "Tu não obedeceste a este meu mandamento." Ao que teria respondido: "Senhor, jamais alguém me falou neste assunto." Sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir desta experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por aspersão e, posteriormente, a praticar o batismo por imersão. 9 anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor Filippo Grilli, Francescon, como ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Nesta reunião, Francescon fez o convite à igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903, no Lakefront de Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da Igreja Presbiteriana Italiana, dos quais 18, entre eles Francescon, foram batizados por Giuseppe Beretta, que fora batizado na Igreja dos Irmãos. Quando o pastor Filippo Grilli retornou, Francescon pediu para dirigir algumas palavras à igreja antes do sermão. Tendo permissão, questionou a igreja sobre sua conduta durante a ausência do pastor. Como ninguém testificou nada contra ele, novamente falou do batismo por imersão e, em seguida, apresentou sua demissão do cargo de ancião. Aqueles que foram batizados por Giuseppe Beretta acompanharam Francescon. Assim, iniciou-se uma pequena comunidade evangélica livre, sem denominação alguma, que realizava suas reuniões em residências. Sua experiência pentecostal: Miguel Spina e Louis Francescon, em Chicago, no ano de 1963. Em julho de 1907, sua esposa teve a experiência de falar em novas línguas, cuja compreensão teológica pentecostal é que seja a evidência da promessa do Espírito Santo. Ele próprio também recebeu dias após, em 25 de agosto, na missão pentecostal localizada na W. North Ave, número 943. Essa igreja era conduzida por William Durham, pastor holiness entusiasmado com a mensagem pentecostal. A igreja do grupo de Beretta, reunida na West Grand Avenue, em Chicago, aceitou a doutrina do batismo no Espírito Santo proposta por Francescon
em setembro de 1907, voltando ele a ocupar o ofício de ancião naquela igreja. Em janeiro de 1908, junto de Durham, batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, alguns dos quais milagrosamente foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Mais tarde, esse grupo passou a chamar Assembleia Cristã, da qual em 1925 emergiu a Congregação Cristã de Chicago. Em março do ano seguinte, Francescon e Lombardi, ambos casados e com 6 filhos, abandonaram seus empregos e integraram-se à causa da fé. Em 4 de setembro, junto com Lucia Mena, embarcaram de Chicago para Buenos Aires, chegando na Argentina, em janeiro de 1910, fundaram o núcleo do que seria a primeira denominação pentecostal da Argentina, Assembleia Cristã na Argentina. No Brasil, da Argentina seguiram até São Paulo em 8 de março de 1910, onde permaneceram até 18 de abril, quando Lombardi retornou para a Itália, e Francescon seguiu para Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde chegou 2 dias depois. Durante sua estada, 11 pessoas aderiram à sua doutrina. Por contrariar a fé tradicional da população local, Francescon não foi bem quisto e regressou para São Paulo, em 20 de junho. Chegando naquela cidade, cerca de 20 pessoas, na maioria presbiterianos, batistas e metodistas, adotaram a nova doutrina divulgada por Francescon, que instituiu Felipe Pavan como ancião da igreja que posteriormente seria designada Congregação Cristã no Brasil, e retornou a AOS Estados Unidos. Veio 10 vezes ao Brasil, até 1948. Em 1940, o movimento tinha 305 casas de oração e 10 anos mais tarde tinha 815. Em outros países, Francescon começou igrejas em Los Angeles, St. Louis e Filadélfia antes de partir em missões no exterior na Argentina, Brasil e Europa. De seu trabalho surgiram várias denominações, tais como a Igreja Cristã da América do Norte, a Assembleia Cristã na Argentina, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus na Itália e congregações cristãs pentecostais. No entanto, Francescon se opunha a organizar formalmente uma denominação e deixou a Igreja Cristã da América do Norte em 1949. Francescon faleceu em 7 de setembro de 1964, 98 anos, Oak Park, Estados Unidos. Gostou desta história fascinante? Não perca mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal Caminhos Antigos, Histórias e Tradições para mais histórias envolventes.